A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos a mais uma videoaula produzida pela Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Neste quarto trimestre do ano de 2024, estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje comentaremos a lição de número 10, a promessa da proteção divina. O texto áureo diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Verdade prática: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A leitura bíblica está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 a 17, e também no Salmo 91, dos versículos 1 a 8. Queridos, estamos em guerra e não podemos nos iludir. A Bíblia Sagrada deixa bem claro que há uma batalha de ordem espiritual. Isto porque a Bíblia revela que o mundo espiritual não é neutro. Ou ele está submisso a Deus, os seres estão em submissão a Deus, ou estão em rebeldia contra Deus e fazendo batalha contra o povo de Deus. Sabemos que este mundo que vivemos, esse sistema humano, ele jaz no maligno, depois da queda, com a entrada do pecado. Este mundo, esta humanidade sem Deus, está em revolta contra Deus e sua palavra. Está com a mente escravizada. E essa batalha de ordem espiritual só terminará com a volta de Cristo e a restauração de todas as coisas, um novo céu e uma nova terra. E até chegar esse momento, até a igreja ser tirada deste mundo, nós estaremos em batalha, estaremos em guerra. Porém, a Bíblia também deixa bem claro que esta batalha não é contra a carne e contra o sangue, não é contra o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, não é contra os homens e mulheres, as pessoas à nossa volta. Não é contra as pessoas. Esta batalha é contra forças espirituais das trevas que querem dominar a mente e o coração dos homens. Surge a pergunta: como nós, seres mortais, podemos sobreviver e vencer essa batalha contra seres espirituais? A resposta é: o Deus que salva, que redime, que cura e que restaura, este Deus também protege o seu povo e aqueles que o temem. Como diz o salmista: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Salmo 34, versículo 7. E a lição de hoje é sobre esse assunto, a promessa da proteção divina em meio a essa batalha. Há dois problemas sérios na vida do cristão. O primeiro é ridicularizar, menosprezar esta batalha, entrar num coração com tal ceticismo que na cabeça isso não existe, o mundo espiritual não tem influência, e não tomar as devidas providências e cuidados em relação a essa batalha, não estar consciente dessa batalha. Por outro lado, também há o extremo de darmos demasiada ênfase às questões espirituais, a esse mundo espiritual, e vivermos com medo, vivemos sempre temerosos, vendo forças malignas ou vendo o diabo em tudo, até mesmo numa garrafa de Coca-Cola ou em uma música tocada de trás para frente, e aquilo vai dominando a nossa mente, ao invés de centrarmos o nosso coração em Deus, na sua palavra, seguindo as pisadas de Jesus Cristo, nós ficamos concentrados nesse aspecto do mundo espiritual, vivendo sempre acovardado, vivendo sempre oprimido. Esses dois extremos são desaconselháveis e são antibíblicos. Nós devemos viver uma vida sóbria, justa e piedosa, considerando sim que é uma batalha espiritual, mas considerando que também nós temos nosso Senhor nos protegendo. E isso devemos centrar a nossa vida no Evangelho, servindo a Deus, nos nossos relacionamentos de uma forma sóbria, de uma forma que seja agradável a Deus, procurando glorificá-lo em tudo que fizermos. Porém, como eu já disse, e a lição também afirma, nós vivemos numa batalha. O ponto 1 da lição diz: proteção espiritual contra o inimigo.
proteção contra o inimigo maior. Um dos principais fundamentos em uma guerra é conhecermos o inimigo, conhecermos com quem estamos batalhando, guerreando. E a Bíblia nos revela quem é o inimigo maior do povo de Deus. A Bíblia nomeia esse inimigo. Ele chama de diabo, adversário, acusador, tentador, a antiga serpente, como encontramos no Apocalipse. Pedro diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ou seja, o nosso adversário não são os homens, mas é o diabo, anda em derredor. Veja bem, ele não tem acesso ao povo de Deus. Ele está ao derredor, bramando como leão, como um animal selvagem, buscando a quem possa tragar, buscando alguém que se afaste do rebanho de Cristo, que esteja sozinho, isolado, para que ele possa devorar. O perigo existe, mas nós devemos estar sempre vigilantes e sóbrios, confiando na proteção divina. Pedro fala isso na sua primeira carta, no capítulo 5 e versículo 8. E as estratégias do inimigo nem sempre são explícitas. Nem sempre ele se utiliza de ataques diretos. Na maioria das vezes, os seus ataques são bem sutis, sussurrando palavras doces aos nossos ouvidos, falando para nós aquilo que a nossa carne, o nosso ego, o nosso velho homem quer ouvir. Trabalhando em nossos medos, em nossas culpas, trabalhando em nossa ganância, trabalhando em nossas cobiças, despertando o orgulho, o egoísmo, despertando em nós desejos carnais, insatisfações, descontentamentos com a vida, com as pessoas, com aquilo que recebemos, murmurações, um sentimento de autocomiseração, coitadinho, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me reconhece, vitimismo e assim por diante. Também ele trabalha inserindo dúvida sobre o caráter de Deus, como ele fez no Éden, colocando dúvida no coração de Eva e fazendo-a duvidar do que Deus tinha feito, do amor de Deus, do caráter de Deus, como se Deus estivesse ali escondendo algo deles. Inserindo dúvidas sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus. Inserindo dúvidas sobre a nossa salvação. Inserindo dúvidas sobre o perdão que recebemos de Deus, sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito. Ou, outras vezes, ele massageia o nosso ego, fazendo a gente nos afastar do convívio da igreja. Ele nos diz como você é belo, como você é talentoso, como você tem tantas qualidades que está desperdiçando no meio desse povo obsoleto, antiquado. E com isso, ele vai despertando o nosso orgulho e nos tirando do convívio, vamos perdendo a comunhão, vamos perdendo o gosto de cultuar, de estarmos juntos, e ele vai nos tirando e nos afastando da igreja de Cristo. Muitas vezes também ele atua relativizando os mandamentos divinos, como nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Pessoas que se dizem servos de Deus, cristãos, que relativizam a palavra de Deus ou não dão a devida importância, deturpando a mensagem do Evangelho, transformando a mensagem do Evangelho em cobiça, em interesses pessoais, em apenas realização de sonhos carnais, como nós temos visto tantas teologias que deturpam o Evangelho de Cristo. E para isso ele pode se apresentar como anjo de luz. Para isso, ele pode usar inclusive pessoas ao nosso redor. Veja bem a estratégia que ele utilizou contra Jesus Cristo, lá em Mateus 16, a partir do versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E veja Pedro, seu discípulo, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Essa é a estratégia utilizada pelo diabo. Chegar para nós: tenha pena de ti mesmo, você merece algo melhor, uma família melhor, uma esposa melhor, pais melhores, filhos melhores, uma igreja melhor. Para que ficar se sacrificando por essas pessoas que não te reconhecem? Jesus, então, repreende Pedro dizendo o seguinte: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
O seu objetivo, o objetivo do nosso adversário, é sempre nos afastar da graça de Cristo e da comunhão dos santos. Veja a advertência do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então, Paulo adverte, mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A Bíblia também revela que nosso Deus garante proteção contra o inimigo de nossas almas. Veja o que João diz na sua primeira carta, no versículo 5 e verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas o que é de Deus e o que é gerado de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou seja, se somos de Deus, se pertencemos de Deus, se entregamos a nossa vida a Deus, temos a proteção divina. E o maligno pode nos assediar, pode nos tentar, pode estar ao derredor bramando, insinuando, mas não pode nos tocar sem a permissão divina. Porém, cabe a nós negarmos a nós mesmos, seguirmos as pisadas do Mestre, negarmos a nossa carne, o nosso ego, o nosso orgulho, permanecermos fiéis ao Evangelho de Cristo, permanecermos na comunhão com a Igreja de Cristo e esperar inteiramente na graça de Deus, confiando nele com todas as nossas forças. Como Pedro também alerta na sua segunda carta, no versículo 3, a partir do verso 17. Vós, portanto, sabendo isto de antemão, que estamos em guerra, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, utilizados pelo diabo, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E aí ele faz um apelo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro está nos advertindo. Estamos em guerra, mas podemos vencer através de uma vida centrada na graça e no conhecimento de Cristo. No ponto 2, Paulo continua nos dizendo sobre os inimigos espirituais que ele relata na carta em Éfeso. Nesta carta, Paulo detalha um pouco mais essa batalha espiritual, descrevendo algumas entidades desse mundo. Principados, potestades, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. O intuito da carta não é ficar preso a esses termos ou ficar discutindo o que cada coisa significa, qual a ordem disso, quem é maior do que quem. Não é o intuito da carta. O intuito da carta é nos ensinar que há um mundo espiritual. Este mundo é complexo. Este mundo não é neutro, tem influência no mundo dos homens. E estamos em guerra. A nossa guerra é espiritual. Nós não podemos nos descuidar. Não podemos viver de forma alienada a esta batalha. E essa batalha, como já repetimos, não é contra as pessoas, mas contra essas entidades malignas. Pessoas são escravas da maldade. Pessoas precisam ser libertas pelo poder do Evangelho. A igreja não batalha contra as pessoas. A igreja anuncia a verdade que liberta. E essa verdade é Cristo Jesus, o nosso Senhor. No ponto 3, Paulo fala sobre as armas espirituais do crente. Se a nossa batalha não é carnal, se a nossa batalha é espiritual, as nossas armas também precisam ser espirituais. Paulo fala isso em 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta, da nossa batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós não criamos essas armas. Elas nos foram dadas por Deus, pela sua graça, pela sua palavra. E Paulo chama isso de a armadura de Deus, a armadura que vem de Deus, a armadura dada por Deus ao seu povo, aos seus filhos. Ele se utiliza de uma metáfora militar para nos ensinar sobre a proteção divina. E mais uma vez, a proteção divina envolve nossa postura, envolve a nossa decisão, envolve o nosso comprometimento e a nossa ação. Deus nos dá as armas, Deus nos fornece a armadura. Cabe a cada um de nós
vestirmos essa armadura, utilizarmos essa armadura e vivermos conforme essa armadura. A armadura de Deus é constituída com os princípios norteadores da vida e dos relacionamentos, princípios que aprendemos no Evangelho, tais como a verdade, a justiça. Todos os relacionamentos devem ser baseados em verdade e justiça, no Evangelho que traz a paz, a reconciliação, a amizade, o amor, na fé, uma confiança absoluta em Deus e na sua palavra, na certeza, na convicção da nossa salvação, que o nosso pecado foi perdoado, que fomos reconciliados com Deus, que nenhuma condenação mais pesa sobre nós, que agora somos filhos dele, e também na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Através dessa palavra, nós conseguimos vencer essa batalha espiritual. Paulo adverte no verso 13 também da nossa responsabilidade. Tomar, vestir a armadura, que são os princípios do Evangelho, e são os requisitos para que possamos resistir aos dias maus. E também, depois disso, permanecer firme, não recuar, não se acovardar, não fugir, não abandonar o campo de batalha, não dar as costas para o inimigo, não deixar o nosso companheiro sozinho, não sucumbir ao medo. No tópico 2, a lição nos fala sobre a maravilhosa proteção de Deus. E essa proteção, ela se origina de um relacionamento com Deus. Estamos em batalha, mas não estamos sozinhos. O nosso general não está simplesmente dando ordens em um lugar distante. Ele está conosco, ao nosso lado, batalhando junto com a gente, nos ajudando, nos sustentando. Ele nos protege. E essa proteção está baseada na comunhão, no caminhar junto, no habitar na sombra do Altíssimo. Habitar é fazer morada, habitar é criar raízes, habitar é fazer história, habitar é viver junto, não provisoriamente, mas estar no lugar fixo, que é diante dele, no esconderijo que ele propõe. Essa proteção vem do conhecimento dele, do amor e da graça, da confiança, na segurança, no consolo e no descanso em sua proteção, em sua misericórdia. Deus, este Deus, o nosso general, também é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É certo que haverá momentos difíceis na nossa vida. É certo que haverá momentos de dor e aflição. É certo que haverá momentos em que a batalha ficará acirrada. Batalhas externas contra esse mundo tenebroso, batalhas internas contra a nossa própria carne. Neste momento, podemos nos refugiar em Deus. Temos nele o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nesses momentos, temos uma fortaleza intransponível, onde nos abrigamos contra os ataques malignos. E este Deus, ele é onipotente. Embora estejamos em batalha, não devemos adotar uma postura maniqueísta ou dualista. Essa postura afirma que existe uma guerra de opostos irreconciliáveis, porém esses opostos são de mesma intensidade, mesmo poder. Uma espécie de uma guerra entre bem e mal, do qual ninguém sabe o que vai vencer, cuja solução é apenas tentar encontrar um equilíbrio entre o bem e mal, como vemos na famosa saga da Guerra nas Estrelas, ou como vemos nos ensinamentos chineses do Yin Yang, em que o mal precisa do bem, o bem precisa do mal, e esse mal e bem, luz e trevas, acaba encontrando um ponto de equilíbrio e encontrando uma razão ou um ponto de convergência e de convivência. Não, a Bíblia nos ensina totalmente diferente disso. A fonte de todo bem é Deus, e Deus está acima dessa batalha. Ele está sobre o trono, ele tem todo o poder. Nós servimos a esse Deus poderoso. Ele tem todo o domínio sobre os céus e a terra. Não existe uma batalha genuína em que estamos com medo do que vai acontecer, ou existe qualquer possibilidade que o mal vá derrotar o bem e que o mal triunfe e domine sobre tudo. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia nos enche de esperança, dizendo que o mal está com seus dias contados. O nosso Deus, o Criador, o sustentador do universo, está ao lado do seu povo, da sua igreja, já traçou a história, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. E aliás, queridos, as batalhas que enfrentamos também têm um propósito estabelecido pelo próprio Deus, como vemos em Romanos 8, 28 a 32.
sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, inclusive as nossas guerras e batalhas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Quem diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor a nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Por último, o tópico 3 nos fala sobre as promessas de proteção. Primeira promessa: os inimigos serão derrotados. O mal não tem existência ontológica. A maldade e seus efeitos é simplesmente uma postura de rebeldia contra Deus e contra a sua palavra. Está com os dias contados. Toda uma maldade será julgada. O mal cairá e findará. O próprio diabo tem o seu propósito dentro do plano divino e também tem os seus dias já contados diante de Deus. A sua ação está condicionada à permissão divina. Jesus, na cruz, decretou a derrota das forças malignas. Colossenses 2,15 despojou os principados e potestades e expôs publicamente a eles ao desprezo, triunfando sobre eles em si mesmo. Também nós temos 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E temos certeza que o tempo já está decretado e que a batalha chegará ao fim. Apocalipse capítulo 12, no versículo 10, diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A segurança e a vitória existe para os que temem a Deus, para os que servem a Deus, para os que têm Deus como fonte absoluta de autoridade em sua vida. Não só isso, essa vitória é para aqueles que temem a Deus e andam nos seus caminhos, andam segundo a sua palavra, ouvem a sua voz que diz: olhe o meu filho, siga o meu filho, obedeça meu filho, amem o meu filho, entregue a sua vida ao meu filho. E essa proteção não fica só sobre nós, mas alcança nossas famílias, nossos estudos, nossos negócios, nossos ministérios. Devemos depositar tudo aos pés do nosso Senhor e confiarmos na sua proteção. Aonde quer que estejamos, estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo e o maligno não tem poder sobre nós. O que ele tenta é abrir uma brecha através do nosso próprio coração. Por isso, nós temos que estar atentos e a graça nos ensina a viver de modo sóbrio, justo e piedoso, renunciando à porta de entrada dos ataques malignos, que são as nossas paixões carnais. A conclusão: a promessa da proteção divina não nos torna imunes às dificuldades inerentes à vida, principalmente porque vivemos num mundo caído. Aliás, o próprio fato de sermos filhos de Deus, de sermos o povo de Deus, de sermos a Igreja de Cristo, poderá ser origem de perseguição, provação, tribulação. O próprio Jesus afirma que o mundo que jaz no maligno, dominado por hostes espirituais, nos odiaria, mas que deveríamos ter um bom ânimo. Ele venceu o mundo e nessa vitória podemos estar protegidos. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Jamais permitirá uma batalha, uma luta, uma tentação maior do que possamos suportar. Nós devemos resistir firmes, sem jamais dar as costas ao inimigo. Não se trava uma guerra sozinho. Isso é muito importante.
Pertencemos a um exército, temos o nosso general. Devemos lutar lado a lado com os nossos irmãos em Cristo, um ajudando o outro, um dando suporte ao outro, um protegendo as costas do outro, aprendendo a viver em comunhão, em alegria, em convicção da nossa vitória. Paulo afirma em Romanos 16, 19, mas quero que sejam sábios em relação àquilo que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. E em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que confiemos nessa palavra e que guardemos essa rica e maravilhosa bênção em nossos corações, sabendo que estamos em batalha, mas o nosso general está conosco. Ele nos guarda, ele nos protege e nada e ninguém poderá nos separar do seu amor. Que Deus abençoe a todos.